Se essa é a sua oração, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Hoje eu tenho o privilégio aqui de estar trazendo a mensagem da pastora que Deus colocou no coração da pastora. Nós estamos falando sobre o evangelho consumista. Nós estamos falando sobre pessoas que realmente querem viver algo com Deus e pessoas que acham que querem viver algo com Deus. Então Deus tem nos ensinado nesses dias sobre isso. Por isso é muito importante, amado, você abrir o teu coração nessa noite e prestar atenção para aquilo que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Todos nós estamos sendo ensinados, todos nós estamos sendo tratados. Cada dia que você senta nesse lugar, algo é transformado na tua vida, sabe? Eu imagino, porque eu também sento neste lugar e eu ouço que Deus fala comigo. E neste lugar é um lugar onde meu coração às vezes fica apertado, às vezes ele quer pular de alegria, às vezes ele fica constrangido, envergonhado, mas é neste lugar que Deus trata as nossas vidas, é nesse lugar que Deus fala ao nosso coração, amém? Nós temos vivido nos últimos anos um crescimento no meio evangélico, no meio cristão, e o que nós mais enxergamos são crentes. Existe uma estatística, tá? Para que daqui 10 anos, mais ou menos 10 anos, mais de 50% da população brasileira seja cristãos, amém? Você vê como que é o negócio e tem sido assim, algo crescendo e nós ficamos muito felizes por isso. Mas às vezes eu fico pensando que a quantidade de pessoas que seguem a Cristo, que falam de Cristo, que amam a Cristo, é tão grande, e o resultado que isso traz, né, para nós, é tão pequeno. A gente vê tanto escândalo, a gente vê tanta vergonha, a gente vê tantas pessoas ainda na miséria, tanta situação egoísta acontecendo, e que loucura é essa, né? Então, às vezes, querido, não é o quantitativo que nós temos que estar olhando, e sim o qualitativo, a qualidade do cristão que eu sou, do homem de Deus que eu sou. Então, às vezes as pessoas falam, pastor, você não pode dizer isso, mas eu falo, eu não estou me importando com quantidade, mas com qualidade. Que tipo de crente você é, amado? Então, dentro disso, o Senhor gerou no nosso coração essa série falando sobre o evangelho consumista, né? Que pessoas, elas vêm para a igreja simplesmente para obter algo, elas vêm consumir a igreja, elas vêm consumir tudo que a gente pode fornecer aqui. E quando nós precisamos aprender que o evangelho é se doar, o evangelho de Cristo é doar a tua vida, né? Então, como eu disse, muitas pessoas seguem a Cristo, mas nem todas seguem pelas razões certas. Algumas buscam apenas para os benefícios pessoais, enquanto outras vivem para glorificar a Jesus. E nós precisamos ver que tipo de pessoa eu estou sendo. Então nós precisamos de uma palavra de Deus nos direcionando e nos mostrando e pontuando em nosso coração que tipo de cristão eu estou sendo nesse século, nesse momento, na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia. Amém? Então abra teu coração nessa noite, porque hoje nós vamos falar sobre isso, né? O problema não está em apenas no que o que fazem, né? Mas na intenção do nosso coração. Porque é muito parecido, amado, os dois crentes. Os dois tipos de pessoas, elas fazem as mesmas coisas, elas falam do mesmo Jesus, elas oram ao mesmo Deus, elas leem a mesma Bíblia, elas estão sentadas no mesmo lugar ouvindo a mesma mensagem, mas resultados são totalmente opostos, diferentes. Então nós precisamos perceber com que ouvido nós estamos ouvindo essa mensagem. Qual a intenção que nós estamos dando? A palavra de Deus diz assim, que as pessoas não eram transformadas, não viviam os milagres de Deus, não alcançavam aquilo que Deus tem para elas, o propósito, tudo isso, porque elas não ouviam com bom grado. Elas ouviam a palavra com mau grado, do tipo assim, deixa a hora que acaba, eu não estou nem me importando, eu não quero nem saber, eu só fui convidado. Amado, você está aqui. Você está sentado nessa cadeira aí, você está nos ouvindo agora, então para, tudo que você tem, presta atenção, abre o teu entendimento, você é inteligente. Amém? Você é inteligente, amém? Amém.
Dá um glória a Deus, pelo menos quando eu te elogio, amém? Você é inteligente, então começa a pensar. Então hoje eu quero falar sobre o evangelho consumista e o evangelho de Cristo. Existem evangelhos e o evangelho de Cristo. E nós vamos hoje comparar a nossa vida, mergulhar nisso aqui e entender que tipo de evangelho eu tenho carregado, eu tenho andado, eu tenho permanecido. Que crente que eu sou. Espero que o Senhor revele ao teu coração, né? Um evangelho consumista que só busca suas vantagens e o que você pode tirar daqui. E o evangelho de Cristo que leva a uma entrega, a uma renúncia, a um sacrifício. A nossa vida é uma vida para a glória de Deus. Amém? Então, começando com o evangelho consumista, é um evangelho onde as pessoas que andam nesse evangelho consumista, elas se envolvem em tudo dentro da igreja, ou a sua vida com Deus, a sua devoção, a sua fé, a sua dedicação, a sua entrega, ela tem um interesse próprio. Um crente, um homem, uma mulher que confessa Jesus, mas o seu evangelho é um evangelho consumista, a intenção que ela está sentada neste lugar, a intenção que ela ora, a intenção que ela faz as coisas, ela sempre está voltada para um interesse próprio. O foco está naquilo que ela pode receber. Então o nosso relacionamento com Jesus, da pessoa que tem essa intenção consumista, ela está mais preocupada do que ela pode receber nessa noite para sair daqui abençoada deste lugar. Do que ela pode entregar. Olha só um texto que Jesus falou sobre João. João escreveu o que Jesus fez com seus discípulos. João capítulo 6, verso 26, diz o seguinte. Para nós contextualizarmos antes de eu ler esse texto, escuta só o que estava acontecendo. Jesus tinha acabado de multiplicar o pão e os peixes e alimentar mais ou menos 5.000 homens. E se nós formos olhar na matemática disso tudo, e se tiver lá, a Bíblia ela não contava mulheres e crianças, mas vamos dizer que esses 5.000 homens, entre eles estava com a sua esposa, uma irmã ou alguém do lado, 3 pessoas, a gente multiplicar por 3, nós estamos falando de 15.000 pessoas. Sabe o que é 15.000 pessoas? É muita gente, amém? E a palavra de Deus diz que Jesus fez um milagre, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos, e essas 15.000 pessoas se alimentaram, se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Gente, imagine você numa cena dessa, amém? Se não fosse o bastante, Jesus também pega os seus discípulos agora, não só para a multidão, mas para os seus discípulos, para aqueles que sabem, que entenderam o chamado, que sabem que eu estou sendo discipulado por Cristo, Cristo está transformando minha vida, eu estou me entregando, eu não estou aqui só para comer o pão, mas os discípulos. Ele pega os discípulos, ele leva os discípulos para o barco, e no meio do barco, na noite, uma tempestade enorme acontece, e Jesus vem andando sobre as águas, mostrando o sobrenatural. Esses dois ambientes de milagre, o foco aqui está nos sinais, nas maravilhas, no poder, na glória de Deus, amém? E amados, quem naquela época fez isso? Quem você conhece que faz essas coisas? A não ser o Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas. Olha os sinais mostrando Ele, né? E aí Jesus pega e ele atravessa para o outro lado, para Cafarnaum, para outra cidade. E aí ele diz esse texto assim. João 6, 26 diz assim. Eles vieram, perguntaram para Jesus: Jesus, como que você chegou até aqui? E Jesus respondeu assim. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, que me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Vocês estão me buscando, não por causa dos sinais, não porque os sinais apontam para o Filho de Deus, o Deus verdadeiro, o Emanuel, o Deus no meio da gente, o Deus que se fez homem.
Mas vocês estão me buscando porque vocês se saciam das suas necessidades consumistas. Pessoas que estão querendo se relacionar com Cristo por aquilo, pelo alimento, pela necessidade, pelo trabalho, pela riqueza, sabe, os sentimentos emocionais, sabe, pessoas que têm necessidades, e eu acredito que todos nós temos necessidades, e isso não é errado. Mas presta atenção, ele está falando assim: me buscais pelos sinais, mas porque, não pelos sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Aí ele fala: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então Jesus está falando assim, presta atenção. Ele confronta aqueles homens que estavam buscando apenas para satisfazer as suas necessidades físicas, emocionais, as necessidades espirituais, porque é o que nós viemos fazer neste lugar. E um dia Deus me encontrou na minha necessidade física. A forma que eu fui achado por Jesus, Ele veio saciar a necessidade, na verdade física, não, emocional. Eu estava tão perdido emocionalmente, que eu estava me entregando às drogas, estava me entregando a tudo aquilo que de alguma forma poderia trazer alívio para a minha emoção. E Jesus me visitou naquela noite, Ele curou meu coração, mas eu não fiquei só, uau! Ele pode curar minhas emoções, uau, Ele pode mudar minha vida financeira, uau, Ele pode curar o meu físico, as minhas necessidades físicas de comer, de se alimentar, uau, eu não fiquei só nisso. Sabe por quê, amado? Quando a gente fica só preso nessa questão do consumismo, nós não conseguimos enxergar a grandeza desse Deus. Espera aí. A minha necessidade não é aquela cura, não é só comer hoje, não é só me vestir bem. A minha necessidade, amado, é a oportunidade que eu tenho para andar com o autor da vida. Ele está do meu lado, Ele está aqui me chamando, Ele quer ser um comigo. É muito pouco quando a gente troca o evangelho de Cristo por um evangelho consumismo. O problema é que a gente não consegue ver a grandeza do nosso Deus quando você só quer consumir aquilo que Ele pode te dar. Posso ouvir um amém? Uau! Sabe, como eu disse, não tem problema nenhum a gente ter necessidades. Não tem problema nenhum a gente ir até esse Deus Todo-Poderoso e mostrar para Ele que nós precisamos das coisas. Mas o problema está quando a gente não vê o que Ele é muito além daquilo que Ele pode nos dar. Uma outra coisa que o evangelho consumista faz é porque você sempre vai andar ansioso. Sabe, um dia eu estava em oração e apareceu uma oportunidade na minha vida de eu fazer uma faculdade de engenharia e mudar minha vida na questão, não sei se engenheiro muda a vida de alguém, né, mas pelo menos garante alguma coisa. E eu decidi, eu tinha uma opção, ou me dedicar ao evangelho, me dedicar ao ministério, à pregação da palavra, a falar do amor de Jesus para as pessoas. O problema é que uma dessas minhas decisões me trazia uma estabilidade financeira, uma profissão, algo sólido. E a segunda opção era algo que, tipo, mano, vamos viver por fé. Amém? E aí eu falei, Senhor, qual que eu escolho? Ele disse, olha, a qual você escolher, você vai ser bem sucedido. Eu vou estar com você. Se você quer escolher ser um profissional, gerir e cuidar da sua vida, amém, eu vou estar lá com você, eu vou estar te ajudando. Mas naquele dia eu falei assim, mas eu vou ser engenheiro, eu gosto de ficar perto de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Não que o engenheiro não possa ficar, mas ele vai ter outros problemas. Eu gosto de cuidar das coisas de Jesus. E aí eu peguei e escolhi isso. Passaram-se os anos e a gente vai começando a perceber, cara, que
enquanto você prega bem, enquanto você ora pelas pessoas, enquanto as coisas estão acontecendo, você é amado. Mas um dia vai chegar, e na minha idade, aos meus 70 anos, 80 anos, sei lá, talvez eu não vou ter mais essa energia, eu não vou ter mais esse pique, eu não vou ter mais essa alegria toda para estar ministrando, eu vou estar lá guardando minha carreira, né, vou estar guardando a minha fé, né, aposentando, e talvez eu seja uma pessoa esquecida, talvez. Aí um dia eu virei para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas é o seguinte, Pai, eu preciso cuidar da minha família. E quando chegar esse dia, sabe, aonde eu não vou ser tão mais útil, né? Aí sabe o que o Senhor falou no meu coração? Ele falou assim: tudo bem, filho, estou entendendo o que você quer dizer, não precisa vir com essas delongas não comigo, a gente vai direto ao assunto, e eu gosto de Deus porque Ele vai direto ao assunto. Ele falou assim: o que você quer, garantia? Eu falei assim: pai, né, eu tenho que deixar uma herança para os meus filhos. Ele falou: então tá bom, você quer uma casa, uma aposentadoria, é isso? Isso é sua garantia? Ou você quer que a minha palavra diz que eu sou sua garantia? Sabe, amado, sem pensar, eu falei: Senhor, eu não corro atrás das coisas que perecem. A casa acaba, a garantia, o governo, o fundo de garantia, a aposentadoria, o governo tira, essas coisas não duram para sempre. Eu quero a tua palavra que garante o meu sustento. Sabe, amados, Mateus 6, Deus fala assim: não andeis ansiosos por coisas alguma. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que nós vestiremos. 32. Porque todas essas coisas, os gentios procuram, presta atenção. Toda vez que você fica ansioso, toda vez que você fica preocupado, toda vez que o seu relacionamento com Deus é consumo, você é comparado como um homem sem fé, como um gentil, alguém que não confia em Deus, alguém que não tem Deus como Senhor da sua vida. O texto está dizendo: olha, esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa que está na tua cabeça, é igual os gentios, eles estão preocupados, vocês não. Ele fala: de certo, vosso Pai Celestial sabe muito bem de todas as suas necessidades, querido. Lá em casa, gente, é um negócio de louco. Parece até que eu estou inventando. Mas as coisas lá em casa crescem, nascem, prosperam. A minha casa, o meu lar é um lar de prosperidade, amém? Só para vocês terem uma ideia, o dia que vocês forem lá eu mostro para vocês. Do nada, eu moro lá há 4 anos, tá? E esses dias do nada a gente viu uma árvore com umas bolinhas nascendo lá. Eu falei: que árvore estranha é essa, meu Deus? Toda torta assim no meio da cerca. E aí a gente percebeu, era uma goiabeira já dando fruto. Não. Aí o que acontece, amado? Estamos lá, essa semana eu, a Rari, a Natália, tomando café da manhã. E daqui a pouco, os macaquinhos comendo as goiabas tudinho. Sabe, amado, o que eu quero dizer com isso? Se Deus, Ele faz as coisas crescerem para alimentar os animais, se Ele cuida das aves, se Ele cuida, sabe, de uma plantinha, sabe, que hoje existe, amanhã não está mais entre nós. Quanto mais você, querido, que foi feitura da sua mão, sabe que é a imagem e semelhança dele, você que ele morreu por você, amado. Percebe? Confia. Viva o evangelho de Cristo. Não fique se relacionando com Deus só naquilo que você pode receber. Não baseie a tua fé naquilo que Deus tem te dado, amado.
E se você quer então se apoiar naquilo que Deus tem te dado, pense só numa coisa: Ele deu o Filho dele por você. Você quer mais o quê? Um outro sentimento de quem tem um relacionamento consumista, vive um evangelho consumista, o relacionamento com Deus é muito superficial. Não é um relacionamento de entrega, não é um relacionamento de renúncia. Vive na superficialidade. O time que está ganhando eu ando, eu pulo. Hoje eu sou corintiano, amanhã eu sou São Paulino. Ainda bem que não existe corintiano assim. Corintiano é sofredor, maloqueiro, tá? Pronto. São Paulino vira as cabeças aí, palmeirense vira as casacas aí. Eu tenho um amigo chamado Faustino, tomara que ele esteja me assistindo. E eu falei, ele é São Paulino roxo. E ele virou para mim e falou assim, eu não sei porque eu vou falar isso, não, acho que não vou falar isso não, vamos para a palavra. Mas ele falou assim, ô pastor, eu queria ser corintiano, mas meu pai falou para eu ser São Paulino. Eu falei, mas por que você não vira corintiano agora? Ele falou, agora eu já gosto de São Paulo, não dá mais. É assim que é o São Paulo, né? Mas a gente não pode ser assim. Ó, como eu estou com o microfone, que vence o Corinthians, amém? Amém? Nós temos que entender que o evangelho consumista, ele sempre vai apontar na sua vida para um relacionamento superficial com Deus. Um dia chegou um jovem rico diante de Jesus, e dizendo assim, mestre, olha, eu tenho feito tudo o que manda. Eu honro o pai e mãe, eu cumpro os 10 mandamentos. Muito bom. Sabe, é o que eu estou dizendo. Tem muita gente aqui que é crente. De verdade, você é crente de verdade, amado. Mas o Senhor está te chamando para um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Sabe, não é só me dar. O Senhor está querendo agora que você entregue. O Senhor está querendo, sabe, sacrifício. E esse jovem rico então chega para Jesus e fala, o que eu vou fazer para dar a salvação? Jesus fala assim, olha, honra teu pai e tua mãe, não sei o que. Ele falou, isso aí eu já estou fazendo. Aí, não, pastor, o que eu preciso fazer para buscar a salvação? Irmão, você precisa crer em Jesus Cristo, ser batizado, pronto, você é salvo. Você falou, pastor, então tá da hora, eu já fiz. Legal, glória a Deus. Mas o que mais? Aí Jesus fala para ele assim, sabe sua riqueza, mano? Pega tudo que você tem, vende e doa aos pobres. Sabe, aquele jovem se entristeceu. Sabe quantas vezes você tem se entristecido de coisas que o Senhor tem pedido para você? Quantas vezes você pesa no teu coração assistir uma Netflix ou ter um tempo na presença do Pai? Quantas vezes Deus pediu para você, não entra nesse relacionamento, e você fica triste, porque você fala, pô Deus, você não entende meus sentimentos. Quantas vezes? E sabe por que você fica triste? Porque o teu evangelho é um evangelho consumista. Você está aqui só para receber. Você não está aqui para sacrificar. Você não está aqui para abrir mão. Porque o evangelho de Cristo é diferente, amado. É um evangelho onde a gente sacrifica a nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos. Por amor a Jesus, nós abrimos mão disso. Posso ouvir um amém? Lucas 9, 62. Chegou outras pessoas diante de Jesus e falaram assim, mestre, eu quero te seguir. Eu quero ir aonde o Senhor vai. Jesus já começa o texto falando assim, as raposas têm seus covis, eu não sei quem tem seus lugares, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você tem certeza que você quer seguir? Porque a minha vida é sem descanso, amado. Não, eu quero. Aí de repente um começa a falar assim, mas deixa eu esperar meus pais morrer, deixa eu resolver isso, deixa eu fazer aquilo. Ei, amado, olha o que Jesus disse para ele. Não, no final, por favor, 62. Obrigado. E Jesus disse, ninguém que lança a mão no arado, olha para trás, é apto do reino de Deus.
Em outras palavras, você diz: Senhor, eu quero te seguir, amado. Jesus, o Senhor é tudo para mim. Então, amado, vamos parar de orar para trás lá. Vamos parar de olhar para aquilo que a gente está sacrificando lá para trás. Vamos parar de olhar para os valores que a gente vai perder, amado. Porque isso tudo não tem valor para aquilo que você está seguindo. Vamos aprender a sacrificar a nossa vida, não só da boca para fora, mas vamos começar a permitir que o Espírito de Deus atue em nós, nos liberte de nós mesmos. E que não seja só eu sou crente, mas eu sou um crente. E como Jesus disse, eu morro por você. 1 João 3,16 diz que o amor, ele é revelado quando a gente sofre por a causa. Como Cristo sofreu. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que a gente sofre pelo próximo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Uma outra coisa, então, nós estamos falando aqui de 3 pontos aqui até agora. Ele só foca em receber. Ele só foca num relacionamento superficial. E uma outra coisa é que a vida sua, de um consumista, que vive o evangelho consumista, ele é baseado nas bênçãos e não em compromisso. Se Deus estiver abençoando, se Deus estiver... Porque, amado, é loucura você achar que Deus não está te abençoando. É loucura você achar que Deus vai falhar nessa questão. Por isso é uma coisa que você não deve se preocupar. O descanso em Deus, quando falam, já ouviu falar assim, irmã, descansa em Deus. Ô irmão, descansa em Deus, já ouviu falar isso? Isso não é para você falar assim, dorme, né, em Jesus, deita no colinho dele, seria isso quase, literalmente, porém, ele está falando assim, confia em Deus. Confia em Deus. Sabe, só que não. A gente está procurando as bênçãos. Olha só o que aconteceu com um homem chamado Simão. Atos capítulo 8, verso 18 diz assim: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro aos discípulos, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Sabe, aqui é um homem que viu Pedro orando e fazendo os milagres e falou: eu quero disso aí, mano, quanto você cobra? E talvez você diga assim: mas AP, isso aí não tem nada a ver comigo, eu nunca ia comprar o poder de Deus. Amém? Amém. Quem aqui quer comprar o poder de Deus? Ninguém, né? Glória a Deus. Não levanta a mão não, tá? Em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, para você ver como o negócio é oculto. E o evangelho consumista está dentro do nosso coração, nos fazendo ter relacionamento com Deus totalmente em base de troca. Vocês perceberam que nós não estamos mais falando sobre ofertas no culto? Vocês perceberam isso? Amém? Ok? Por quê? Porque nós temos o entendimento seguinte, amado: aquele que dá por alegria e não por obrigação. Está escrito aí, nesse envelope que está na frente da sua cadeira aí, está escrito isso. 2 Coríntios capítulo 9, se eu não me engano. Quem dá com alegria e não por obrigação. E eu orando ao Senhor, falando: Senhor, eu não queria que a igreja... eu acredito no dízimo, nas ofertas, eu acredito na bênção da semeadura, eu acredito muito nisso, amém? Tá? E eu vivo isso. E ensino isso aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que as bênçãos do Senhor não estão sendo vendidas neste lugar. A tua fórmula de prosperar, amado, não pode ser uma negociação entre eu, o altar de Deus, e você. Porque se eu falar aqui,
Se hoje você trouxer 10 reais, 50 reais, amanhã vai ter 1.000 reais na sua conta, com certeza muitos se levantariam para ofertar aqui. Sabe por quê? Porque comprar é mais fácil do que acreditar. Se eu falar para você, amado, olha, querido, é o seguinte, você está com câncer, você está com uma enfermidade, você está com um mal, você está com um demônio, você está com alguma coisa, você vai fazer assim, ó, você vai pagar a promessa desse jeito, você vai fazer desse jeitinho, você vai subir, vai pular no sal, vai fazer, amado, eu ofereço ali uma proposta que é fácil. A maioria daqui vai abraçar. Porque a gente quer comprar, porque é mais fácil. Eu pago e você faz para mim. A gente tem essa mentalidade. E isso é um evangelho consumista. Deus não se agrada disso. A prova disso, só para vocês terem uma ideia, depois que a gente tirou as ofertas, porque antes a gente chegava alguém aqui para falar das ofertas. É hora de ofertar. É hora de você fazer com amor, é hora de você fazer com alegria. E algumas pessoas contavam um testemunho, eu ofertei, eu dei o meu salário, ganhei mais, enfim. Sabe, aí essas palavrinhas aqui, é hora de ofertar, aí você fala assim, olha, é mesmo, né? Quem sabe dá certo comigo dessa vez. E aí você lembrava de ofertar. A prova disso, querido, é que a metade da igreja parou de ofertar. Vai fazer 2 meses que nós estamos vivendo nisso, e nós vamos viver por fé, porque a gente não vai recuar naquilo que Deus tem nos ensinado. Mas a prova que as pessoas querem comprar as bênçãos é evidente. Talvez você não queira comprar o poder, mas você quer comprar os resultados para dar certo na tua vida. E sabe o que você precisa para dar certo? É ter o evangelho de Cristo, cara. Aprender a se sacrificar, aprender a obedecer, aprender a andar na palavra. Amém? Quem sabe você aprende e no final do culto você oferta, né? Amém? Sabe, Mateus 7:21 diz assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Você tem que tomar cuidado com o teu coração, amado. Você não está aqui, nós não abrimos essa igreja para, acalentar a tua alma, falar, olha que lindo cristão, que bonitinho. Não, amado, você está aqui para ser treinado, para ser um crente de verdade. Então não adianta você falar Senhor, Senhor. Precisa sacrificar. Para de viver um evangelho onde você só vive das bênçãos, mas não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a palavra. Sabe, é rebelde. Sabe, você dentro do ministério tem um outro ministério. O ministério eu sei do que eu faço. Não vou para a célula, não obedeço o líder, não vou para uma casa Atos, eu não dou dízimo, ninguém quer saber da minha vida, eu não vou falar da minha vida para ninguém vai tocar na minha vida. Muito bem, meu amado, consumista. Você vem, senta, fica no arzinho, ouve uma palavra, se alegra, um louvor bom, vai para casa. Consumista. Quando o evangelho de Cristo, onde o Senhor fala que a palavra nos ensina a fazer discípulos. Cadê o discípulo que você está formando? Não, ninguém quer ter compromisso, sabe porque dá problema, sente. Cuidar de vida dá problema, né? Porque ela fala mal de você, ela morde você, ela belisca você, ela se levanta contra você. Eu tenho muito problema na minha vida. Sabe, a gente só quer consumir. Agora nós não queremos tempo. Qual foi um de vocês que acordou numa madrugada, espero que uns 10 pelo menos levante a mão aqui, para orar por alguém nesse lugar? Que perdeu 10 minutos da sua noite de sono na madrugada para dizer, Senhor, sabe aquele irmãozinho? Eu vi ele não estava tão bem não, eu quero orar por ele, eu quero que tuas mãos cheguem nele, eu quero que o teu amor chegue nele. Não, isso aí é trabalho do pastor. Querido, você não vem falar o que eu tenho que fazer não, eu sei, por isso que Deus me colocou aqui. Que tipo de crente nós temos sido? Consumista? Ou temos vivido o evangelho de Cristo? Sabe,
A verdadeira fé, amado, não é buscar apenas o pão físico. A verdadeira fé não tem a ver em buscar só o pão físico, as minhas necessidades emocionais, espirituais, físicas. Não é só isso. A verdadeira fé é buscar o pão vivo que desceu do céu, é se relacionar com Jesus, é ouvir a vontade dEle, é se entregar a Ele. Aqui é agora que você fala assim, aleluia, glória a Deus, e aplauda Jesus aí. Eu sei. É que você vai falar assim, nossa pastor, mas está tão bom, está tão profundo, que Deus está falando, que eu estou ligado no céu, estou ligado no Senhor, e Deus está transformando meu coração, está falando comigo, e eu não tenho tempo para ficar, sabe, aplaudindo, não, pastor, eu tenho tempo porque eu quero ouvir mais, é isso, amém? Aleluia! Então é isso, amado. O consumista, ele está baseando a sua fé no que pode receber, ele é superficial nas entregas, na renúncia, ele sempre está baseando o seu relacionamento com as bênçãos, ele não tem compromisso. Quando eu falo buscar o emocional, a gente sabe, né? Quando você está carente, puxa, estou precisando de um ombro amigo, né? A gente valoriza demais, vira um dramático. Ninguém dá atenção para mim naquela igreja. Meu Deus do céu, Jesus. A gente ouve isso. Teve um esses dias que virou para mim e falou assim, apóstolo, a igreja virou as costas para mim. Eu falei, quem? Aí ele, a igreja. Eu falei, não acredito. Como assim? Eu virei as costas? Não, o senhor não. A minha esposa? Não, a sua esposa também não. Aí eu comecei a falar o nome das pessoas da igreja, e todas elas falaram, não, esse também não, esse também não, esse também não. Eu falei, irmão, eu não estou entendendo então. Quem que é a igreja? Ah, tal, o fulano de tal e tal fulano. Ah, irmão, vai lá conversar com ele, é só dois, não é a igreja. Agora vamos para a parte boa, beleza? Então eu falei agora de quem vive o evangelho consumista. Eu tenho certeza que nós encontramos várias áreas do nosso coração, dos nossos pensamentos nisso, amém? Agora vamos ver o exemplo, amado, que nós devemos ser. O evangelho de Cristo é um evangelho que tudo que ele faz, quem segue esse evangelho, tudo que ele faz aponta para Deus. É bem simples da gente entender. O consumista aponta para mim, para o meu eu. Então, eu estou lá na porta. Por que vocês estão servindo aí? Ah, porque eu quero que eles vejam com crachá. Porque quero... Está lá. Para o eu. Ah, porque eu quero que Deus me abençoe. Que burrice. Mas tá bom, está lá. Para o eu. Para o eu. Sabe a prova disso, dos voluntários aí? Ó, todos voluntários. A prova que você faz para o evangelho consumista, você serve a Jesus para o evangelho consumista, é que você nunca chega no horário. E qualquer outro evento que tem, compromisso que tem, você desmancha o seu compromisso com o voluntariado para fazer o seu outro compromisso. Sabe por quê? Porque você é um consumista. Mas quem tem o evangelho de Cristo, tudo que ele faz é para a glória de Jesus. Então ele vai ser compromissado com o horário, por quê? Porque ele quer que as pessoas falem assim, olha, meu, aquela pessoa ali é de Deus, cara, porque ela é compromissada com o horário. Ela não falta nos seus negócios. A palavra dela é sim, sim. O não, não é não, não. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto do evangelho que glorifica a Deus é o seguinte, amado. O evangelho de Cristo é o seguinte: nós estamos dispostos a perder para ganhar Cristo. Dispostos a perder para ganhar Cristo. Sabe, Paulo, o apóstolo Paulo era um homem de renome, era uma autoridade entre os fariseus.
era sucessor de Gamaliel, ensinado por um dos melhores da época. Este Paulo, que tinha todas as características de um sucessor, de um homem bem-sucedido, de um homem que ia viver rico, ia viver reconhecido, uma autoridade na terra de Israel. Apóstolo Paulo. Um dia ele encontra Cristo. E ele pega todo o know-how dele, ele pega tudo que apontava que ele era, o cara, o tal. E ele fala, isso aqui não serve de nada para mim. Sabe por quê? Porque tudo que valia ele, tudo que apontava, olha, autor de livros, pastor, a gente vê muito assim. Quem é esse? Esse aí é o apóstolo Fabiano. Pastor, formado em faculdade, bacharel, ele é juiz de paz, ele é psicólogo, ele é terapeuta, tudo o nome que ele é. Eu lembro que nós éramos de um ministério que o cara vinha com a plaquinha escrita assim, várias vezes eu usei isso, obreiro. Brilhava que nem ouro. E aí que quem falasse alguma coisa, eu era obreiro. Quem vive o Evangelho de Cristo está disposto a perder tudo por causa de Jesus, amém? Filipenses capítulo 3, 7, Paulo fala sobre essa história dele. Ele começa a falar, olha, eu sou circunciso no 8º dia, eu sou judeu, eu sou romeu, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ele começa a falar tudo isso. Aí ele chega nesse momento, olha o que ele fala. Mas o que para mim era ganho, Paulo está falando, porque esse homem vive o Evangelho de Cristo. Ele está dizendo, o que para mim era ganho, o que para mim eu tinha como valor, os meus status, os meus diplomas, aquilo que enaltecia o meu ego, sabe? Ele está falando, era ganho, reputei-o, perda por Cristo. Eu rejeitei o que me ensoberbece, o que me valoriza. Sabe o que eu vejo? Pessoas procurando elogio. As pessoas vêm aqui, elas vão dar testemunho, porque eu fiz, porque eu não sei o quê, porque eu o que, amado? Quem fez a obra na sua vida não foi Cristo? Quem deu os dons e os talentos para você não foi Cristo? Sabe, o consumista, ele é autossuficiente. Mas o Evangelho de Cristo, quem carrega esse Evangelho, ele atribui todos os valores que ele tem para Jesus. É por ele, é para ele, é por causa dele. Olha o que ele fala. Mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Todos os valores que esse cara tinha, ele falou, isso aqui não serve de nada, é esterco, não presta, está entendendo, amado? Ele não está falando que é ruim estudar, ele não está falando que é ruim você ter conhecimento, mas ele está falando assim, eu não me apoio nessas coisas. Para quê? Por que ele faz isso? Para que ele possa ganhar a Cristo, é o texto. Como assim? Para que ele possa ganhar a Cristo, amado? Sabe, ele renuncia a tudo que o faz sentir autossuficiente. Para quê? Para que Cristo seja a única esperança na vida dele, para que Cristo seja a única força na vida dele. Então não tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que Cristo é em mim. E eu quero perguntar para você, o que Cristo é em você? Cristo em mim, amado, é a esperança da glória. Amém?
as pessoas vão ver você, vão ver as suas qualidades, vão ver os seus valores. E você vai apontar tudo isso para Jesus. Cuidado, amado. O que o diabo queria era ser igual. A queda de Lúcifer foi porque ele achou que ele era o cara. Ele achou que cantava bem. Ele achou que a voz dele era mais linda do que todas as outras. Ele se achou capaz de fazer tudo sozinho, independente. Ele achou ser mais inteligente do que a própria palavra de Deus. Ele achou que andar sozinho, ele achou. Porque ele sabe viver um evangelho consumista, que só aponta para si. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você? Quem vive o evangelho de Cristo, ele perde para ganhar a Cristo. Tudo que ele faz para chamar a atenção de Jesus, e ele aponta para Jesus. Glória é do Senhor. Outra coisa, ele busca servir ao invés de ser servido. Amém? Mateus 20, verso 28 diz assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido. Se o próprio Deus não veio para ser servido, porque muitos querem ser servidos neste lugar. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe que Romanos 12, verso 1 fala assim, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. A nossa vida é uma vida de sacrifício ao Senhor, para que outras pessoas possam ver Cristo através de nós. Esse é o evangelho de Cristo. É o evangelho que nós devemos viver. Uma outra questão de quem vive o evangelho de Cristo é que ele é fiel mesmo não vendo as bênçãos acontecer na vida dele. Posso ouvir um amém? Sabe, de verdade, querido, quantas vezes a fidelidade sua em relação a Cristo ficou em jogo, ficou em xeque, ali você pensando, e aí, o que eu faço? Porque eu não estou vendo milagre, eu não estou vendo resultados, as coisas não estão acontecendo, e aí, eu vou ser fiel ou vou enganar? Eu vou ser fiel a Deus ou eu vou dar uma mentirinha aqui? Eu vou continuar crendo que Deus falou para mim, vai fazer a obra na minha vida, ou eu vou dar um jeitinho do meu jeitinho nas coisas? Aí a gente vê uma história de 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego em Daniel capítulo 6. E eles tinham uma proposta. Encararam a fornalha e serem mortos, ou simplesmente não, vamos adorar a Baal, a Nabucodonosor. Vamos se dobrar essa estátua. E o que era se dobrar a estátua? Era só comer os manjares daquela época, gente, é só isso. É tão bobo, pastor. Sabe o que o senhor quer fazer? O senhor quer fazer a gente ser bitolado, amado. Não, amado. Quem pensa assim é um consumista do reino de Deus. Eu quero fazer você viver o melhor de Deus para a tua vida, amém? Aí o engraçado é que quando a gente ousa confiar no Senhor, né? Porque na nossa ignorância a gente vai falar assim, não, eu vou dar um voto de confiança para Deus, como se Deus fosse infiel, né? Tipo assim, vai que cola, que dá certo, né? Doidão, você é muito doido, cara. Vai que cola, eu vou acreditar. Mas sabe o que eu vejo nisso? Eu não vejo Deus falando assim que você é doidão. Isso aqui é da minha carne, tá bom? Eu vejo Deus falando assim, confiei isso aí, eu quero isso.
O texto de Malaquias 3:10 fala: fazei prova de mim, para que vejam que eu abrirei as comportas dos céus. A prova não é colocar Deus na parede. Prova é: vem experimentar. Vem ver que eu sou bom. Entrega. Confia. Ele deixa, ele te ama, amado, ao ponto de aceitar a sua proposta doida. Para mim é loucura. Mas para ele não, ele te ama. E aí você fala assim: não, eu vou provar. Vai que cola. Pode ter certeza, você vai dar certo. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da fornalha. E aí você escolheu também acreditar e confiar e deixar Deus agir na sua vida. Aí o Nabucodonosor fala assim: tira um baratinho. Ô meninos, presta atenção. É só um manjarzinho. É só uma mentirinha. É só um jeitinho seu. Faz do seu jeito. Esconde, ninguém vai ver. É só um pouquinho. Aí você: não, eu vou confiar no Senhor. O pastor pregou, Deus falou no meu coração, testificou, e eu vou confiar. Amanhã eu não vou dar brecha. Então tá bom. Aí o Nabucodonosor falou para eles assim: e se seu Deus não te livrar? E se seu Deus não fizer? É aqui que você cai, amado. É aqui que quem é um consumista vai falar assim: é mesmo, né? 1 mais 1 é 2, mas 1 menos 1 é 0. É melhor eu ficar com 1. Pelo menos eu tenho 1. Burro. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego falou para eles? Falou assim: ó, se o meu Deus não livrar a gente, Ele é Deus. E se Ele livrar, Ele é Deus. Não importa o que Ele faça, Ele continua sendo Deus. Quem vive o Evangelho de Cristo não está esperando as aprovações da vida para continuar confiando em Cristo. Ele confia e ponto final. Para a gente fechar isso. Desde o começo, eu queria que a banda já subisse já.